Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, do verso de número 12 ao verso de número 19. Assim está registrado. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Amados, vivemos cercados, de uma hoste de inimigos infernais que nos espreitam. João 10,10, antes de dizer que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, ele diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Pedro diz que o inimigo, nosso adversário, anda rugindo como leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Vivemos, oprimidos pelo pecado que tenazmente nos assedia. E olhando agora para o nosso Mestre Jesus, se ele foi tentado, se ele foi perseguido, se ele foi injuriado, se ele foi cuspido, como não seremos nós também maltratados neste mundo? Quanto mais fiel formos, quanto mais fiel servimos ao Senhor nosso Deus como igreja de Cristo, mais perseguidos seremos. Mas esse é o desafio. A igreja precisa ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Precisa realmente confrontar. A luz confronta as trevas e é por isso que ela deixa de existir. A escuridão, as trevas, é exatamente a ausência de luz. Se o mundo está vivendo na obscuridade, é pela falta da luz, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E lá em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz a Timóteo: todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido. 2 Timóteo 3,12. Lá em 1 João 3,13, João diz assim: irmãos, esse apóstolo maravilhoso Jesus Cristo, que fala sempre conosco, com carinho, com zelo, ele diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fique aterrorizado se o mundo vos odeia, porque foi feito isso com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós queremos conversar um pouquinho hoje sobre essa terapêutica do sofrimento, olhando para o sofrimento como um privilégio glorioso, que nós passamos por lutas aqui, passamos por sofrimento aqui, mas é para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? E vamos lá no texto que nós lemos então, versículo de número 12. Amados, Pedro fala com muito carinho aqui para nós, nos chama de amados, aqueles que são amados de Deus, mas que vivem também debaixo do amor de Cristo Jesus e que vivem também na comunhão dos santos,
Aí diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não fiquem preocupados com esse fogo, né, que aparece no vosso meio para provar-vos. Veja bem, Pedro nos diz aqui, amados irmãos, que esse fogo destinado a provar-nos, não é para nos destruir, mas é para que sejamos provados através desse fogo ardente. Quando nós nos lembramos, né, do trabalho daquele que purifica a prata e purifica o ouro, né, nós sabemos que ele tem uma fornalha, onde tem um forno ali ardente, né, a muitos graus, né, elevando essa temperatura a centenas de graus, né? E existe também o cadinho, né? O cadinho é o lugar ali onde o metal é colocado para ser purificado, onde ele é fervido, né? Onde ele passa por aquela purificação, né? E no Antigo Testamento nós vamos ver, né, esse texto sendo trabalhado, essa forma sendo trabalhada, né, do ouro derretido, né, para ser purificado, né? E toda a impureza que está no meio ali da prata ou do ouro, ele vai queimar, mas a prata e o ouro não queima. Cada vez, né, em que ele é colocado no fogo e purificado, ele vai ficando melhor, né, na sua qualidade, né, nos seus quilates, né? E no Salmo 66, verso 10, o salmista diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se refina a prata, como se refina o ouro. Então, o que Pedro está propondo aqui para nós é que nós, quando estivermos passando por lutas, por dificuldades, por sofrimento, não olhemos para essas coisas como se viesse para nos destruir, né? Mas essas coisas vêm para nos provar a cada momento, a cada instante, como servos de Deus. E essas purificações, né, que nós passamos e que a prata e o ouro passa, é para destruir a escória, né? E para nos purificar, para tirar de nós tudo aquilo que é ruim e para que nós nos aproximemos mais e mais do Senhor nosso Deus. Paulo, né, ele diz que ele passou por sofrimentos, né, e ele tinha um espinho na carne, e quando ele pede para que Deus tire aquele espinho da carne, o Senhor diz para ele: o meu conhecimento, né, se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Nós somos aperfeiçoados nas nossas fraquezas. É aí que nós somos alimentados pelo Senhor, o nosso Deus, né? É para o quebrantamento. Às vezes nós imaginamos, né, que Satanás queria ali destruir a Paulo, mas não era que o Senhor estava permitindo que ele vivesse com aquele espinho na carne para sofrimento, para destruição, mas era para edificação. Ele disse que é para ele que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se sentisse o tal, o diferente, mas que ele ficasse sempre se considerando servo de todos para a glória do Senhor nosso Deus. Jó, o sofrimento de Jó, quando nós olhamos para Jó, tudo aquilo que Jó passou, nós ficamos imaginando como pode um homem temente a Deus passar por tanto sofrimento, perder toda a família, né? Perder a sua saúde. Como pode Deus fazer com que ele passasse por isso? Deus permitir com que ele passasse por isso? Satanás queria destruir realmente a vida de Jó, mas Deus queria revelar-lhe a sua soberania, a sua graça, o seu amor e a sua salvação, demonstrando a ele que ele era Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, né? E Jó vai dizer lá no capítulo 19, verso 25, né, que ainda que pereça a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Ele tinha certeza de que ele passava por aquele momento, passava por aquela dificuldade, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele e que ele ia ter um encontro face a face com Deus. E lá no último capítulo, né, ele diz, capítulo 42, ele diz, né, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, né, mas depois que eu passei por essa experiência, né, por esse sofrimento todo que eu passei, agora eu conheço Deus
de com Ele andar. Então Deus permite que nós passemos por lutas, por dificuldades, né? Pelo sofrimento, e essa é a terapêutica do Senhor, para que nós o conheçamos mais de perto, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos santificados, para que nós o reconheçamos como Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso você que está passando por lutas, por dificuldades, né? Pedro está dizendo assim, não estranhe esse fogo ardente, não estranha essa provação, não estranha essa luta não. Isso é destinado, não é para a sua destruição, mas é para provar você, né? É para provar você. E aí diz, né, que se fosse alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. É alguma coisa extraordinária que está acontecendo, mas é Deus tratando com você, é Deus tratando a sua vida, é Deus estando com você para levar você a vencer as lutas, as dificuldades para a sua edificação. No verso de número 13 agora, Pedro diz assim, pelo contrário, alegrai-vos, né? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Para o apóstolo Pedro, né, nós temos que entender que o sofrimento é motivo para nós de alegria. É motivo para nós de alegria. Pelo contrário, não fica vendo isso como sofrimento, como angústia, como tristeza, como peso sobre os outros. Não. Olhe para isso como motivo de alegria. Porque você é um servo de Deus e você vai testemunhar das grandes bênçãos do Senhor na sua vida. Você vai testemunhar da sua vitória em Cristo Jesus. E como é que nós vamos ter vitória se nós não estivermos em lutas, se nós não passarmos por batalhas? Não tem como. Então Pedro está dizendo, passe, e passe como uma pessoa alegre. Lá em Mateus 5, 11, 12, ele diz assim, Jesus ensinou, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, amados irmãos, Jesus nos ensina que diante das lutas, das dificuldades, do sofrimento, né, nós temos que nos alegrar. Não por aquilo que nós estamos passando aqui, mas porque nós estamos testemunhando Jesus através da nossa vida. E porque nós nos lembramos do galardão que nós temos na eternidade. Grande é o seu galardão na eternidade. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverão lágrimas, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto nós estamos passando aqui, passamos sim por essas lutas, mas temos que exultar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, porque estamos passando para a glória do nome do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo demonstrou alegria nos seus sofrimentos, lá em Filipenses 1:12. Lá quando eles estavam na prisão com Paulo e Silas, o que ele fez? Eles cantavam e glorificavam a Deus, lá em Atos capítulo 16, né? Paulo demonstrou alegria também, né, nos difamadores, lá em Filipenses 1, 15 e 17. Paulo demonstrou alegria apesar da morte, lá em 2 Timóteo capítulo 4, de 6 a 8. Ele se alegrava com o sofrimento, ele glorificava a Deus na sua vida por causa daquilo que ele estava passando. Ele diz, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mesmo passando nas dificuldades, ele conseguia enxergar, né, que o sofrimento era para a glória do Senhor nosso Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as situações, em todas as circunstâncias. Deus estava sempre presente e por isso, passando por sofrimento, ele glorificava o nome do Senhor nosso Deus, porque ele sabia que ele estava passando por aquilo e era para a glória do nome do Senhor o nosso Deus. Lembra quando ele esteve na ilha de Malta que a cobra também picou? Simplesmente ele sacudiu a cobra ali. Se fosse alguma outra pessoa teria, né, falado maldição ali até, mas ele não.
Ele sabia, não, Deus está no controle. Estava longe de tudo, de todas as coisas, de todo socorro que ele pudesse ter, mas ele sabia que Deus estava ali com ele. Nós vamos entender, amados irmãos, a terapêutica do sofrimento a partir desse ponto de vista. Pedro está dizendo, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. O nosso sofrimento não é o nosso sofrimento, nós temos que olhar para Jesus. O que Jesus passou por nós? O quanto Jesus sofreu por nós? E Ele se entregou por nós. Agora, muitas vezes, nós como cristãos não queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Não queremos passar por lutas, por dificuldades, né? Tiago diz que devemos ter motivo de toda alegria ao passarmos por diversas provações. Tiago 1, 2 a 4, né? Que nós devemos ter motivos de alegria ao passarmos por diversas provações, né? É assim que vive o cristão. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, Deus é exaltado e glorificado em tudo e em todas as coisas, né? Depois, no verso de número 14, ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Jesus sois injuriados, bem-aventurados sois, porque repousa sobre vós o Espírito da glória de Deus. Se você está sendo tratado, se você está passando por sofrimento, se você está vendo as coisas difíceis na sua vida, olhe para isso, né? Pela causa de Cristo. Não olhe por você como ser humano ou pelas pessoas que estão aí convivendo com você, ou o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, né? Ou o que as pessoas estão comentando a seu respeito, né? Mas você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque você passa todas as coisas por amor ao Evangelho de Cristo Jesus e repousa o Espírito da glória de Deus. Repousa o Espírito Santo sobre a sua vida, repousa o Espírito de Deus sobre a sua vida. E aí no versículo 15 ele diz: não sofra como nenhum de vós como um assassino ou ladrão. Porque muitas vezes, né, como os próprios discípulos fizeram, né, quando aquela criança que havia nascido com problemas, os discípulos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou para que essa criança nascesse desta forma? E Jesus respondeu para eles: ninguém pecou. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Se nós estamos passando, amados irmãos, por dificuldades, muitas vezes as pessoas ficam perguntando, como os próprios discípulos perguntaram, né? Por que será? A pessoa é tão boa, a pessoa é serva de Deus, como é que ela está passando por esse sofrimento, por aquele outro sofrimento? Por que tudo isso na vida dela, né? Se você tem algum problema, se você tem algum sofrimento, se você tem alguma dor, se na sua família você vive e passa alguma dor dentro da sua família, tem algum sofrimento dentro da sua família e você não consegue resolver, não fique sofrendo isso como se você fosse alguma pessoa má, né? Como se você fosse ele coloca aqui, né, um assassino. Você está sofrendo isso porque você é um assassino, você está sofrendo isso porque você é um ladrão, você está sofrendo isso porque você é um malfeitor. Você está sofrendo isso porque você se intrometeu em negócio de outros. Não olhe para você dessa forma. Você está passando por um momento em que Deus tem permitido que você passe. E ninguém pode julgar aquilo que você está passando ou por que você está passando. Porque como Jesus disse a respeito daquela criança, você está passando para a glória de Deus. E esses dias eu estava conversando com alguém e eu lembrei de um louvor do Matos Nascimento, né? Ele canta assim: eu vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, né? E é assim a nossa vida. Nós vamos passando pela prova, pelo sofrimento desta vida, né? Dando glórias a Deus
E é isso que faz a diferença na nossa vida. Essa é a terapêutica de Deus na nossa vida. E que as pessoas não conseguem entender. As pessoas não conseguem entender. E por isso, muitas vezes, querem julgar, né? Mas você tem que entender isso, né? Se você estiver passando, se tiver algum sofrimento na sua vida, na sua família, nos seus queridos, né? E alguém estiver querendo te condenar, dizendo, mas por que está acontecendo isso? Justamente na sua família, né? É para a glória de Deus. Não sofra, não sofra, de forma nenhuma. Você passa para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. E Deus te consola e te conforta, e como diz Pedro no versículo anterior, né, que ali habita em você o Espírito Santo de Deus. Em versículo 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amém? Então não sofra. E por último, versículo 17, por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem sobre nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Entendamos também. E o salmista trabalha muito essa questão, né? Que ele tinha dificuldade de entender por que o servo de Deus perece, por que o servo de Deus tem dificuldade e o ímpio prospera tanto, né? O salmista já tinha essa dificuldade. Conosco também não é diferente. Às vezes nós olhamos, né? Aquela pessoa que é serva de Deus, que procura viver realmente uma vida santa, justa e digna, passa por tanta dificuldade, né? Sofre tantos revés, tantas tribulações, que você fica imaginando, mas por que você é servo de Deus? Como é que você está vivendo assim? Então aqui, Pedro está dizendo que é a ocasião e é chegado o juízo, né? E o juízo começa pela casa de Deus. Começa pela igreja, né? Começa em nós. Então somos nós que somos provados primeiro. Mas pensa uma coisa, né? Pedro fala assim, ó, pensa numa coisa. Se nós, que somos servos, somos provados e passamos por isso, imagine como não será na vida daqueles que não obedecem o Evangelho. Não agora, né? Mas na eternidade. Porque o que os espera é a perdição eterna. É o fogo eterno. E aí então no versículo 18 ele diz assim, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Encomende a sua alma, entregue a sua vida ao fiel Criador. E pratique sempre, e faça sempre, sempre o bem. Concluindo aqui, amados irmãos. Concluindo, eu quero deixar para os irmãos que, como Cristo sofreu aqui nessa terra, né? Nós também passamos pelas mesmas provas. Se Jesus, que era o Filho de Deus, unigênito do Pai, ele sofreu aqui neste mundo. Não imagine você que nós, como seguidores, como servos, como discípulos de Cristo Jesus, não vamos passar por sofrimento. Vamos sim passar por muitos sofrimentos, mas creia, confie, não estranhe, né? Como diz o Pedro aqui, não estranhe essas coisas. Não é para a sua morte, é para a edificação da sua vida. Não é para a sua destruição, mas é para a sua purificação. Exercite a sua fé, como muitos servos do Senhor exercitaram no passado.
Citamos aqui Jó, naquela luta com toda a sua família. Podemos olhar para Daniel na cova dos leões. Podemos olhar para Sadraque e Mesaque lá dentro da fornalha de fogo ardente. Se nos lembrarmos de José, quanta provação ele passou, quanto sofrimento ele teve. Mas a Bíblia em vários lugares registra que Deus estava com José. E Deus estava com José. E ele vivia para exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Olhando para os discípulos de Cristo Jesus, todos eles passaram por grandes tribulações, por grandes lutas, mas eles sabiam que Deus estava ali sempre com eles. Esta é a terapêutica do sofrimento para nós como cristãos. Nos alegrarmos se estivermos passando por sofrimento, porque Jesus é glorificado em nossas vidas, no nosso testemunho, no nosso viver. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque nós não tememos o sofrer, não tememos as preocupações, não tememos, ó Deus, os revés deste mundo, não tememos, Senhor, Deus, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas, Senhor. E nós, ó Deus, estamos aqui tão somente para servir ao Senhor, Pai. Portanto, ó Deus, ensina-nos a ter alegria. Ensina-nos, ó Deus, a viver de forma como bem-aventurados que somos, sofrendo por amor ao Seu Evangelho, para que a nossa vida no Teu altar seja motivo de exaltação e glorificação do Seu nome, Pai. E que nós possamos testemunhar sempre que o Senhor é o Deus que tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos seu povo. Fica, Senhor, meu Deus, conosco nessa noite. E, ó Deus, dá-nos sempre dessa visão. E para nós, passar por tribulação, passar por sofrimento, passar pelas dificuldades nesta vida, para nós é motivo de alegria, porque estamos passando por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. E o Senhor é exaltado em cada momento nas nossas vidas, por Jesus Cristo, que nos deu a vitória lá na cruz do Calvário e que nos dá a vitória a cada momento em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém.